Olá, tudo bem? O texto bíblico para a nossa meditação se encontra no livro do Evangelho Lucas, capítulo 21, verso 11, que diz o seguinte: haverá epidemias em vários lugares. O tempo para a proclamação do Evangelho é agora. O vírus Marburg é o agente causador da febre hemorrágica. Tanto o vírus como a doença estão relacionados com o ebola. O H1N1, designado como gripe suína e gripe mexicana em 2009, infectou aproximadamente 1,4 bilhões de pessoas, levando à morte mais de 575 mil. A gripe espanhola, também conhecida como a gripe de 1918, foi uma pandemia causada pelo vírus influenza, que chegou inesperadamente mortal. De janeiro de 1918 a dezembro de 1920, 500 milhões de pessoas, cerca de um quarto da população mundial daquela época, foram infectados e 50 milhões de pessoas morreram vítimas desse vírus. O coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto no dia 31 de dezembro de 2019, após casos registrados na China. A Organização Mundial da Saúde declarou em 30 de janeiro de 2020 que o surto da doença causada pelo novo Covid constituía uma emergência de saúde pública de importância internacional, o mais alto nível de alerta da organização. Em 11 de março de 2020, o Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. Já foram confirmados no mundo 1.249.107.000 casos. 67.999 pessoas já morreram, isso até o dia de hoje. No Brasil, 10.361 casos com 445 mortes. O Ministério da Saúde declarou que há transmissão comunitária do Covid-19 em todo o território nacional. Não sou da época da gripe espanhola e, particularmente, eu acredito que este momento em que estamos vivendo é muito delicado. Eu nunca vivenciei uma crise mundial como essa do Covid-19. Diante dessas informações que eu acabei de relatar, existem pessoas em vários lugares que estão desiludidas, sem esperança, sem paz, algumas desesperadas por causa do diagnóstico, outras inclusive acreditando e pensando que chegou o fim do mundo. Sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia há 22 anos. Tenho 49 anos de idade e nunca vi as igrejas serem proibidas de terem culto, como nesses últimos 20 dias de confinamento e isolamento social. Como cristãos, nós sabemos que Deus não é o causador das pandemias. E sabemos também que Deus muitas vezes permite que certas coisas aconteçam para nos ensinar algumas lições. Quem, em sã consciência, um dia imaginou que viria os shopping centers fechados durante vários dias? Estamos vivendo dias de medo, incertezas e insegurança. Alguns sem expectativa de um futuro melhor. Junto com o Covid-19 veio a crise financeira mundial. Acredite, algumas empresas deixarão de existir e, consequentemente, o número de pessoas desempregadas irá subir assustadoramente. Será que ainda existe esperança? Será que a esperança ainda está viva? Você já ouviu falar em um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre? Eu não sei se você sabe, mas existe um texto na Bíblia que contradiz esse ditado popular. O justo, ainda morrendo, tem esperança. Provérbios 14, verso 32. A esperança não morre. A desesperança é uma característica daquelas pessoas que não acreditam em Deus. A esperança de muitos está fundamentada nos prazeres do mundo, nos bens desta vida, na vaidade, na fama, no sucesso, no dinheiro, na riqueza, no ter e não no ser. Nós vivemos numa época de pura ostentação. Essa esperança não é verdadeira.
E essa esperança, sim, ela finda com a morte. Define-se esperança como confiança no cumprimento de um desejo ou de uma expectativa. A maior esperança do cristão é ver Jesus voltar. E acredite, ele está voltando. A esperança do cristão está fundamentada em dois aspectos: nas promessas bíblicas, porque para mim eu tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não são para ser comparados com a glória por vir a ser revelada em nós. Romanos 8, verso 18. E segundo, no Deus das promessas e das alianças. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Existem duas fontes de esperança. A fonte geradora de esperança é a Bíblia, que é a palavra de Deus, a fim de que pela paciência e pela consolação das coisas e das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, versículo 4. A fonte alimentadora da esperança é Deus, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança e no poder do Espírito de Deus. Romanos 15, verso 13. Como cristãos, o que devemos esperar então de Deus na época de pandemia? Devemos esperar a salvação de nossa alma, porque na esperança fomos salvos. Devemos esperar a vida eterna na presença de Deus, na esperança da vida eterna que Deus não pode mentir, porque prometeu antes dos tempos eternos. Tito 1, verso 2. Como cristãos, devemos esperar o prêmio, o galardão dos céus. Devemos esperar a vinda gloriosa de Jesus, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2, verso 13. Quando Jesus voltar, a morte deixará de existir. Quando Jesus voltar, não haverá mais pandemias, isolamento social. Devemos esperar a vitória contra as forças espirituais do mal. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna, segundo Timóteo 4, verso 18. Promessas para os que colocam a esperança em Deus. A primeira promessa é que seremos ouvidos por Ele. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando eu clamei por socorro. Salmo 40, verso 1. Seremos libertos. Não diga vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Provérbios 20, verso 22. Seremos renovados espiritualmente e fisicamente a cada dia. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isaías 40, 30 e 31. Alegrar-se-ão. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías 25, verso 9. Seremos bem-aventurados. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Isaías 30, verso 12. Herdarão a terra. Os que esperam no Senhor possuirão a terra. Salmo 37, verso 9. Jesus Cristo é a maior segurança de esperança proporcionada no coração daqueles que nele confiam. O apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, ele disse o seguinte: Jesus é a nossa esperança. Timóteo 1, verso 1. Conta-se uma história da Segunda Guerra Mundial na Alemanha,
algumas pessoas que foram perseguidas, que elas se refugiaram em uma caverna escura e fria. Depois de terem abandonado aquele lugar medonho, achou-se escrito em suas paredes o seguinte pensamento: creio no sol, mesmo que ele não brilhe. Creio em Deus, mesmo que ele esteja em silêncio. Creio no amor, mesmo que ele esteja oculto. Aonde você está depositando a sua esperança? Nas coisas desse mundo ou no Deus que tudo pode? 256 mil pessoas já foram curadas do Covid-19. No Brasil, até o momento, 127 pessoas já foram curadas. O Deus da esperança quer te alimentar a cada dia, para que, fortificado, você possa vencer todas as lutas que surgirem, inclusive esta crise da pandemia. Com Deus, somos mais, muito mais que vencedores. Volte-se hoje para Deus, aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. A esperança para o teu futuro, diz a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 31, verso 17. Fiquem com Deus, fiquem na paz.